Boa noite, boa tarde, boa noite a todas e todos. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar compondo essa mesa com essas mulheres, colegas agora minhas, ao Alessandro Pinzani pelo convite e parabenizar a organização do evento também, de todos e todas envolvidos. É curioso porque, no fim das contas, eu vou falar de algumas coisas que estão conceitualmente, metodologicamente pressupostas nas falas da Maria de Lourdes e da Milene. E Felipe foi sem querer, mas eu vou falar sobre algumas coisas que a gente discutiu um pouco ontem, né, a respeito do público e do privado. Juro que foi sem querer. E aí, isso, na verdade, tem muito a ver com... Enfim, vamos ver se funciona isso. Com questões mais conceituais e metodológicas que eu tenho pensado muito mais do que propriamente no sentido de pensar uma teoria a partir de algum autor ou alguma autora. Né? Então, eu vou, na verdade, trazer alguns aspectos conceituais para serem pensados a partir de uma abordagem crítica, né, desde o feminismo, sobre a distinção público-privado. Bom, o que é essa crítica, né? Para começo de conversa, é a ideia de que é necessário trazer à tona o aspecto histórico dessa distinção. Isso não é uma distinção simplesmente natural, surgida com a própria humanidade, de que ela existe como um aspecto histórico, né? Como uma construção histórica conceitual dentro da filosofia. E que essa distinção justamente traz implicações diferenciadas sobre homens e sobre mulheres. No sentido justamente de que essa construção conceitual e da construção da esfera pública como tal incide de maneira diferente sobre os direitos individuais dos homens e das mulheres. E aí o meu pano de fundo para fazer toda essa crítica, sem me ater detalhadamente a nenhuma das autoras que eu estou colocando aqui, é apenas o pano de fundo, tá? Então, assim, eu não tenho no momento, nenhuma afiliação a dizer mais ou menos, embora a Caroline Bateman esteja mais próxima das minhas ideias nesse momento, né? Mas tem a Ocking, eu não sei se é a Ocking que fala ou Ocking, a Caroline Bateman, a Nancy Fraser, que também vai tocar nessa discussão e vai, inclusive, dialogar com a Bateman, a Marion Young e a Brooke Eckerley, a partir de um ponto de vista mais epistemológico, no fim das contas. Voltei. Tá, para onde que eu tenho que ir? Tá, agora eu entendi. Vou tentar não deixar a tela em branco. O que está por trás dessa distinção de público e privado e quais as confusões que estão perfazendo essa distinção? Né? Bom, por um lado, quando a gente está falando de público e de privado, ao mesmo tempo, em muitos momentos, em alguns autores, em algumas autoras, a gente também está falando daquilo que é público como sendo o político, ou o âmbito do político. Né? E aí isso estaria sendo contraposto àquilo que é privado, mas que eu aqui também poderia estar chamando de doméstico. Né? Por isso que eu coloquei os três níveis dessa dicotomia. Embora o doméstico, na verdade, em nenhuma das outras apresentações dessa dicotomia apareça como uma dicotomia. Né? Então, o doméstico é sempre um nível invisível dessa distinção. Ao mesmo tempo, esse privado, que poderia ser compreendido como o âmbito do doméstico, muitas vezes, e em muitas autoras, como a Bateman vai chamar a atenção, é identificado com a sociedade civil. E, portanto, não é necessariamente o âmbito daquilo que acontece dentro do doméstico ou do lar. Né? Então, já há uma confusão aqui, no sentido de que, às vezes, se quer dizer o privado como sendo também o âmbito da sociedade civil. E essa dicotomia e essa distinção se desdobra em outras, que também são usadas mais ou menos no mesmo sentido, sempre com o apagamento do âmbito do doméstico. Então, o doméstico não vai aparecer nessas distinções que se desdobram entre, e que estão identificadas, né, com o público e com o político.
Sociedade e Estado, economia e política, liberdade e coerção, social e político. E muitas vezes também passa como um dado invisível o fato de que toda essa coluna da sociedade, economia, liberdade social é também político e público. Quando muitas vezes justamente pode ser compreendido como fazendo parte da ideia da sociedade civil. E ali está, sim, o âmbito do político e do público. E aí essa distinção acaba se desdobrando em outras, e que geralmente estão, na verdade, como um pano de fundo para nossas discussões em ética e filosofia política desde muito cedo na filosofia e na história da filosofia, e que são esses pares de opostos, um deles sempre mais negativado e mais menosprezado do que o outro, né? Então, a ideia do privado como sendo a ideia da natureza, do pessoal, da moralidade e, obviamente, daí, então, das mulheres, do emocional, do amor, do particular, do pessoal, né? Contraposta, toda essa coluna contraposta aquilo que, então, vai ser o nível da cultura, do político, do poder, dos homens, do racional, da justiça e do universal. E isso não necessariamente precisa ser enunciado explicitamente, mas isso simbolicamente aparece como estando dentro, como estando como pano de fundo da própria distinção entre público e privado. Eu sei que tem muita coisa que vai acabar passando, muitas nuances dessa distinção que vão acabar não aparecendo aqui, mas aí depois a gente pode discutir um pouco também sobre isso. De maneira geral, o que define aquilo que é a esfera pública e o que é o mote da crítica, então, que a abordagem feminista vai fazer sobre a distinção? O que é o âmbito próprio da esfera pública? Bom, a princípio é o âmbito da política, ou do político, e advém, então, já que isso é uma construção, né, já que isso não é simplesmente um dado natural, e a gente está falando de uma distinção que é construída historicamente, isso é uma construção moderna, tipicamente moderna, do público, né, como no âmbito dos princípios universais abstratos, homogêneos, advindos dessa razão impessoal, neutra, e que é aquilo exatamente que constitui o âmbito da cidadania. E aí isso é contraposto à esfera privada, justamente como aquele âmbito do apolítico ou do não político, onde então a gente tem as relações pessoais, íntimas, concretas, de caráter particular, e que constituem, então, algo que aparentemente não faz parte daquilo que é constitutivo da nossa cidadania, que é uma individualidade que a gente vive de maneira relacional, né, a salvo das interferências públicas ou estatais, quaisquer que sejam. Essa é uma definição muito rápida disso tudo, né? Obviamente que a gente poderia entrar em mais detalhes sobre isso. O que as feministas vão dizer é que essa distinção, então, ela está colocada, construída da maneira como está construída, advinda de um certo recorte da história da filosofia moderna. E aí, sim, no fundo, devedora dos conceitos liberais, né? E também capitalistas, de um certo ponto de vista. Ela serve, na verdade, a um certo propósito, né? Ela não está ali de maneira gratuita. Ela serviria, a manutenção desse privado serviria à naturalização de papéis e estereótipos, né, de gênero, e a manutenção de uma domesticidade tal como ligada ao cuidado, a traços específicos do privado que são diretamente atribuições dadas às mulheres. E aí esse privado também, obviamente, implica no ocultamento das relações de poder que acontecem, de poder e de autoridade que acontecem dentro disso que nós estamos chamando aqui do privado, né? Mas que também podem acontecer, já que a gente tem a ressalva de que isso pode também ser dentro do âmbito da sociedade civil, também pode acontecer nas relações de trabalho, né? Mas, sobretudo aqui, a gente está pensando no privado como sendo esse âmbito do lar e da família,
e que, portanto, limita justamente a autonomia das mulheres e permite uma série de violações e de violências sobre as mulheres, mas também sobre crianças, sobre idosos, por exemplo. Então, esse seria o propósito, né, da distinção público-privado. Mas aí, como me parece que falar do privado não é realmente o problema da distinção, eu coloquei aqui como distinção público-doméstico, mais do que tudo. Tá? Que é aquela parte da distinção que eu tinha falado, que fica invisibilizada pela própria distinção entre público e privado. Né? E aí, nesse sentido, as feministas continuam dizendo em vários aspectos, em vários momentos, que, bom, essa privacidade do doméstico, que é salvaguardada e invisibilizada na distinção entre público e privado, está também a serviço da manutenção da dominação masculina. Né? E esse âmbito doméstico, portanto, fica vulnerável e tem implicações sobre o acesso, né, ao âmbito público e as divisões de trabalho a partir das respectivas expectativas sociais. Por quê? Porque a gente poderia imaginar que, bom, dadas as condições sociais sob as quais crescem as meninas e os meninos no âmbito do privado ou no âmbito do doméstico, as expectativas sociais geradas sobre cada um também são diferentes, no sentido de que a menina já vai ser destinada à tarefa do doméstico como tal, à tarefa dos cuidados como tal, e, portanto, desde o doméstico é que nasce a divisão sexual do trabalho. Né? E que, portanto, vai ter reflexos justamente no que a gente aqui está dizendo, que é o nível público ou político dessa distinção. Ou seja, as mulheres também vão chegar menos ao mercado de trabalho do que os homens. Além de algumas implicações que também já foram faladas, como em termos de violação de direitos, né, pela Milene, por exemplo, no sentido de falta de acesso ao trabalho, mas também de um trabalho que é muitas vezes duplicado por tarefas domésticas e que, mesmo assim, então, é menos remunerado. Uma outra coisa que é a salvaguarda dessa privacidade, mas que é justamente do intuito dessa manutenção da distinção, é que esse nível do doméstico, ele é o lugar onde os princípios de justiça são inaplicáveis. E aí ele acaba sendo irrelevante também para os debates democráticos públicos. Inaplicáveis como? Bom, ontem a gente até estava falando, né, do exemplo típico que se usa, embora hoje isso esteja bastante diferente, bastante modificado já, mas de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, inaplicável em que sentido? Dentro do âmbito doméstico, princípios de justiça e direitos humanos, na verdade, não atingem, né, os seus sujeitos. E esse é só um dos exemplos. Né? Aí, nesse sentido, um questionamento que me parece que está por trás de toda essa discussão e essa crítica à distinção público-privado-doméstico, vou tratar isso aqui como uma sequência, né? Distinção público-privado-doméstico, é um questionamento que é um questionamento conceitual, na verdade, e que, portanto, tem a ver com algumas críticas semelhantes àquelas que são feitas aos conceitos que estão envolvidos no liberalismo, né? Que é, por exemplo, o questionamento do significado daquilo que é voluntário, daquilo que é espontâneo, daquilo que é autônomo. Porque se a construção dessa distinção entre público, privado e doméstico é aquela que gera as desigualdades que se aplicam depois, entre aspas, né, no nível público, bom, isso significa que a escolha da domesticidade não é bem uma escolha, né? E que a autonomia supostamente vivenciada por uma mulher dentro do âmbito da distinção público-doméstico não é bem uma autonomia.
Então, me parece que essa distinção também traz à tona o questionamento do significado desses conceitos. E, nesse sentido, me parece que quando os exemplos que a Maria de Lourdes está trazendo sobre o uso desses conceitos no sentido do empoderamento, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, e da libertação das mulheres, né, por outras culturas, como a indiana e do Sudão, a maneira como esses conceitos podem estar sendo usados, não é que necessariamente a gente precisasse discordar desses conceitos, mas talvez esses conceitos tenham que ser questionados no sentido de saber o que significa ser um ser autônomo numa cultura e dentro de uma certa concepção em que o doméstico e o privado são, na verdade, imposições, não só conceituais, mas imposições vividas, né? E aí, saber também o que é, a partir disso, espontâneo, a partir de cada um dos sujeitos envolvidos, né? Tanto do homem quanto da mulher. E me parece, esse é o ponto, talvez, um dos pontos mais interessantes para se pensar. Qual é o significado desses conceitos dentro dessas distinções? Bom, um dos grandes momentos, digamos, dessa crítica feminista à distinção público-privado é chamar a atenção para o fato de que o pessoal é político. Por quê? Bom, a gente estava falando ali daquelas dicotomias entre tudo aquilo que envolve o nível público como sendo impessoal, abstrato e universal, e aquilo que envolve o nível privado ou doméstico como sendo pessoal, íntimo e concreto. Né? E essa crítica à distinção chama a atenção, sobretudo, para o fato de que não, esse âmbito que a gente está chamando de privado e de doméstico também é político. E que, portanto, a política está permeando se a gente quiser guardar a distinção, está permeando os dois momentos, né? Tanto o privado quanto o público. Então, o pessoal também é político, sim. E aí, uma das questões que fica por responder, na verdade, é saber até que ponto, então, já que a gente se deu conta de que o pessoal também é político, nós devemos permitir algum tipo de interferência na esfera privada. Né? E aí, claro, uma das óbvias razões pelas quais a gente tem que permitir essa interferência é, por exemplo, que hoje já se tipifica a violência doméstica, né, como crime e o estupro no casamento, coisa de que não se falava, duas das coisas de que não se falava até agora, né? Inclusive essa de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, bom, mete-se sim, porque afinal o pessoal também é político. E aí a crítica vem justamente no sentido de dizer que isso é necessário como interferência justamente para que essa autonomia e privacidade que era defendida em termos de uma esfera privada, né, era a autonomia e privacidade de uma família tradicional, na verdade, e no intuito daquela manutenção masculina de que a gente estava falando antes, né? Bom, aí assim, isso que eu apresentei é, grosso modo, o panorama das críticas que são levantadas pelas abordagens feministas, e variadas de fato, né, à distinção entre público e privado. Então me parece que, de um certo ponto de vista, há um consenso entre essas abordagens feministas quanto à possibilidade de se fazer essa crítica. Né? Ok. Mas nós não temos, assim, um consenso quanto à maneira como a gente vai resolver, então, essa distinção e como é que nós vamos dar conta de solucionar esse panorama que está posto, que é de violações e que é de dominação e que, portanto, escancara o fato de que, sim, o pessoal é político. Como é que a gente vai resolver esse negócio? Né? Uma das perguntas que fica por responder é: será que a gente abole a distinção público e privado? Né? Simplesmente a gente tira essa distinção da jogada? Né? Mas que implicações isso teria? Bom, uma das propostas seria não de abolir a distinção público e privado, mas de fazer uma redefinição dessas esferas. Né? E, portanto, a longo prazo, por exemplo, superar
a distinção de gênero, que é o superar o gênero, como diz a Alkin, né, num horizonte universalmente igualitário. Então, a gente superaria essa construção, que é uma construção do feminino e do masculino, como atreladas a público e privado, num horizonte que é o da universalidade como um ideal normativo político. E, nesse caso, isso só aconteceria, isso só seria possível se a gente tivesse uma não hierarquização do que é público e do que é privado. Porque, obviamente, aquelas dicotomias que estão ali, elas não são dicotomias igualitárias, elas não têm o mesmo peso, elas não têm o mesmo valor. Então, precisaria ser não hierarquizado para que isso funcionasse. Eu me pergunto como, não sei muito bem. Está em itálico ali, porque a pergunta realmente eu não sei resolver. Mas, aí tem uma outra proposta, que é uma proposta próxima da ética do cuidado, né? Que é a de valorizar ou levar a esfera pública, já que a gente não quer abolir, digamos assim, né? Digamos que a gente não queira abolir a distinção, a gente leva para a esfera pública os aspectos e as tarefas que são da esfera privada e doméstica, e aí como, né, aspectos como o afeto, cuidado, pessoalidade, ou alguma ideia de responsabilidade, de modo a contrapor isto, né, a uma ética da justiça, tomada como, então, essa justiça universal, abstrata e impessoal. Eu tenho alguns problemas com essa proposta, porque eu acho que salientar essa linguagem moral distinta, como sendo, inclusive, uma linguagem própria do feminino, né? Mesmo que a gente reconheça que esse feminino é construído socialmente, culturalmente, me parece que pode reforçar as dicotomias ainda, continuar sempre ainda reforçando as dicotomias e essencializando aquilo que é feminino e aquilo que é masculino, né? Então, e que são propostas próximas ou bem do cuidado maternal, da Rudick ou da Gilligan, embora ela faça as suas defesas. Eu sei também que a Ilse também faz as defesas, mas não faz enfim, mas essa é uma das propostas. E há uma outra que eu não tenho muito bem delineado como é que ela funcionaria, mas que tem mais a ver, talvez, justamente com uma visão mais socialista, para lidar com a distinção, se a gente quiser manter a distinção entre público e privado. Mas ela supõe algumas outras perguntas, que a gente teria que lidar com elas primeiro. Por exemplo, o que é domesticidade? Qual domesticidade, né? Porque, afinal de contas, quando a gente está falando de público e privado, esse privado desqualificado e desvalorizado é também feito através de um recorte de classe. Né? Porque nós estamos aqui falando, e a gente ontem falou um pouco sobre isso também, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma família que é convencional, aqui entre aspas, onde a mulher é excluída do mercado de trabalho, da esfera pública como um todo, e mesmo o acesso a ela é permitido também através de um recorte de classe. Né? As mulheres negras, por exemplo, isso nunca foi uma demanda. E aí, nesse caso, a gente teria também que olhar para esse outro lado, no sentido de que há uma valorização daquilo que é família, ou uma desvalorização da família a partir daquilo que a gente está considerando como um valor burguês de família. Né? Sendo que, por exemplo, o lar, o doméstico ou o familiar é, muitas vezes, o refúgio para muitas mulheres de uma opressão que é de classe, que se dá no mercado de trabalho, por exemplo. Né? Então, essa consideração também tem que ser levada em conta na hora de se perguntar qual domesticidade a gente está falando. E, nesse caso, eu acho que uma outra pergunta que tem que ser feita é qual é que é a relação entre trabalho e cidadania. E de se pensar ao mesmo tempo, então, aquilo que é do mundo do doméstico e o mundo do trabalho, e como é que eles se relacionam. Acho que, para pensar a ideia de como que, né, sanando a distinção, ou mantendo a distinção entre público e privado, como é que a gente relaciona o mundo do trabalho e doméstico, e domesticidade. E aí,
mesmo que a gente queira, então, falar sobre uma redefinição de público e de privado, ou do que então, significam essas esferas, teria que se perguntar sobre o que é regulação. Né? Eu estou chamando de regulação no sentido de como é que a gente regula aquilo que é do âmbito do privado, para que não haja também interferências indevidas, por exemplo. Mas aí, de novo, outras perguntas que estão subjacentes a essa. Né? Que privacidade? Do lar, mas que lar? Que lar? De qual posição social? De qual poder? De qual tempo livre? De que a gente está falando? Né? E aí, a gente deveria, então, propor políticas públicas que legitimem a intervenção na vida doméstica e familiar? Bom, o que a Lei Maria da Penha, eu acho que justifica, por exemplo, uma resposta positiva a isso. No entanto, outras interferências podem ser danosas à construção da identidade dos indivíduos dentro do lar. Né? E, ao mesmo tempo, uma questão que é levantada, por exemplo, pela Angela Davis, é que essa regulação passa necessariamente, e aí, de novo, pensar domesticidade junto com o mundo do trabalho, a socialização ou não privatização das tarefas domésticas. Né? Ela tem uma proposta de justamente socializar, o contrário absoluto do que tem acontecido no Brasil, né? De socializar justamente tarefas que são propriamente exercidas pelas mulheres, tais como a de cuidados com criança, cuidados com doentes, cuidados com idosos, cuidados com as tarefas domésticas de maneira geral. Eu sou simpática a uma solução como essa. No entanto, se a gente continua falando sobre como é que a gente vai resolver a questão da privacidade, ou como é que a gente vai resolver a regulação sobre o nível do privado, a gente também tem que lidar com essas outras coisas aqui, que é o fato de que a gente politiza as relações afetivas e sexuais, e aí, obviamente, a gente já tem um panorama de criminalização do assédio sexual, da violência doméstica, e aí eu coloquei doméstica entre aspas, porque quando eu coloquei isso, eu pensei assim, poxa, a gente caracteriza como violência doméstica, né? A gente não caracteriza como violência ponto, a gente caracteriza como violência doméstica, né? Então, o fato de que a gente caracterize como doméstico é sintomático e significativo para o fato de que essa distinção ainda é importante para o tipo de violência que a gente está exercendo dentro do nível do privado. Tá? Não precisaria, na verdade, colocar como doméstico, é violência ponto. Só que aí, nesse sentido, também tem algumas outras coisas que ficam em aberto. Né? Quando eu coloco no cabeçalho dos slides que cidadania, eu estou me perguntando isso porque, no fundo, se a gente não tem direitos reprodutivos, direitos ao aborto, direito ao corpo, domínio sobre o próprio corpo, né? E isso implica justamente o questionamento da distinção público e privado. Bom, isso significa que nós não temos cidadania. Tá? A Milena estava trazendo, né, a McKinnon como a constatação de que nós não somos seres humanos, né? Eu acho que nós não somos seres humanos e não somos cidadãs. Se nós não temos direito sobre o nosso próprio corpo, bom, isso significa que nós não somos parte da cidadania. Mas isso também leva a se perguntar, bom, se a gente deve ou não interferir, ou criar, ou regulamentar de alguma forma a pornografia e prostituição. Né? E eu não tenho nenhuma resposta para isso, na verdade. E aí, por último, porque vocês viram que tem algumas opções nesse sentido para lidar com a questão da manutenção ou não da distinção público-privado doméstico. Né? No mínimo, a gente tem um consenso sobre a própria crítica, que é a segunda parte ali do slide. Né? Trazer à luz que o pessoal é político, sim, que a esfera privada também é política, que a distinção público-privado doméstico é uma distinção política com certos fins, voltados à manutenção de um certo tipo de poder e dominação, e que a gente, então, deve fazer a crítica e a revisão dos conceitos envolvidos nessa distinção. E aí, por isso que, no fundo, talvez o que eu teria como proposta para pensar como solucionar tudo isso é a primeira parte do slide, que é a ideia de redefinir aquilo que é privacidade, de modo que a gente
possibilite, né, as pessoas vivendo essa privacidade, uma autodeterminação, uma autodefinição, uma construção da própria identidade moral e sexual e de sua integridade física sem nenhum tipo de violência. Então, talvez passe pela redefinição de privacidade. Não necessariamente que a gente precise jogar a distinção fora. Embora talvez a gente devesse chamar a atenção para o fato de que a distinção, no fundo, é uma distinção não entre público e privado, mas entre público e doméstico. Fazendo isso, redefinir aquilo que é privacidade. Talvez nesse sentido, e isso pode ser atrelado a algumas propostas semelhantes de reconstrução dos direitos humanos, no sentido de que a gente continue se valendo também de uma linguagem dos direitos humanos, enquanto a gente faz aqui uma espécie de refinamento conceitual dessas coisas que estão em jogo. Mas é uma contribuição muito pequena, até porque eu acho que há um universo conceitual ainda para ser investigado aqui, né? E eu não tenho muita certeza assim, sobre se a gente deve, por isso que eu coloquei um monte de ponto de interrogação, né? Se a gente deve abolir a distinção ou não, ou se a gente mantém a distinção, a que preço a gente faz? Talvez redefinindo alguns conceitos, né? Então, é mais ou menos por aí. Obrigada.